Bem, iniciando então aqui a minha apresentação do trabalho de integração de transdutores de piezoeletretos investíveis inteligentes. Bom, para a gente entender aqui a propósito do trabalho, a gente precisa conhecer primeiro as doenças reumáticas. Geralmente elas são conhecidas pelas artrites e artroses, mas são um conjunto de doenças que provocam uma degeneração musculoesquelética que trazem como principais sintomas dores intensas e também uma progressiva perda de movimento das articulações, o que, além de todas as consequências na vida pessoal dos pacientes, traz também uma série de consequências socioeconômicas. Primeiro, pelo aumento dos gastos governamentais com o tratamento desses doentes, mas também devido a prejuízos causados por faltas no trabalho, que em casos mais graves pode ocasionar aposentadorias precoces. E impedir que a doença atinja esses estados mais severos depende principalmente de identificá-la nos seus estágios iniciais. O problema é que os métodos tradicionais de diagnóstico dessas doenças reumáticas, eles apresentam uma série de limitações, geralmente sendo invasivos, como é o caso da extração de líquido sinovial, que envolve ali pequenas cirurgias, ou acabando sendo inconclusivo, como é o caso da radiografia. Então, nesse contexto, acaba surgindo demandas por novas alternativas de diagnóstico. E uma dessas alternativas são os e-testes, ou vestíveis inteligentes, que eles são dispositivos eletrônicos associados a acessórios vestíveis, que conseguem realizar um monitoramento não invasivo de doenças, obtendo dados biológicos diretamente do corpo do paciente. E um material que se torna interessante nesse contexto é o piezoeletreto, que são polímeros que possuem sua estrutura interna uma série de cavidades microscópicas, onde ocorre redistribuição de carga estática sempre que o material é submetido a esforços mecânicos de, por exemplo, pressão ou articulação, sendo que o efeito macroscópico disso é uma alteração do seu valor de capacitância. Então, tendo isso em vista, isso me leva ao objetivo desse trabalho, que é usando o piezoeletreto como transdutor, construir um acessório vestível que atue no diagnóstico não invasivo de doenças reumáticas ao monitorar a perda de movimento e articulação em pacientes afetados por doenças reumáticas. E, é claro, salvando esses dados uma memória que possa ser usado para análise médica. Bem, para converter essa variação de capacitância em um sinal que possa ser processado, foi utilizado aqui um circuito oscilador, construído aqui através das portas inversoras existentes dentro de um 674HC04. Mantendo aqui um resistor e um capacitor fixos, o piezoeletreto pode ser inserido como um capacitor variável, de forma que a aplicação de estímulo mecânico provoca um aumento da sua capacitância, que é visto nesse circuito como uma diminuição da frequência de saída, sendo que isso também pode ser associado a um chaveador para captar o sinal de piezoeletretos instalados em diferentes regiões do acessório vestível. Já para o processamento em si dessa variação de frequência, foi implementado aqui então um frequencímetro utilizando a ESP32 e um programa escrito em C que faz uso do módulo PCNT, cuja função é justamente permitir que a ESP32 capte sinais de alta frequência. Já quanto ao armazenamento, foi utilizado aqui um módulo de cartão microSD, que é uma memória de alta capacidade que se comunica com a ESP32 e pode ser controlada a partir do mesmo código que foi usado para implementar o frequencímetro. E por fim, nós temos aqui a PCB também, que é a estrutura que permite o funcionamento conjunto de todos os blocos funcionais anteriores e, eventualmente, também a proteção deles no momento que ela é inserida numa carcaça. É importante pontuar aqui que isso aqui ainda é uma versão preliminar que pode ser otimizada bastante em termos de área superficial ocupada. Bom, em relação aos resultados dos testes, nós conseguimos observar na saída do circuito oscilador, usando apenas 3 portas inversores, uma onda quadrada bem definida e com pouco ripple, sendo que isso aqui observava-se um alargamento dos pulsos, ou seja, uma redução na frequência, sempre que o piezoeletreto era pressionado ou articulado, e isso também foi possível observar no frequencímetro. E nessa primeira foto aqui nós temos o piezoeletreto em repouso e desconectado do sistema. Como nós usamos um resistor de 10 kΩ e um capacitor de 68 picofarad, a frequência de oscilação esperada, fazendo as contas, está em torno de 680 kHz, que é mais ou menos o que é observado aqui. E nessa segunda situação, nós temos o piezoeletreto
conectado ao oscilador e levemente pressionado. Nós observamos então aqui uma redução na frequência. E isso também foi possível armazenar na forma de um arquivo TXT salvo dentro do cartão SD e acessado aqui através de um computador pessoal. Já quanto a PCB, nós conseguimos aqui fazer que todos os blocos funcionais funcionassem em conjunto e recebendo a alimentação aqui de uma única fonte, o que simplifica bastante aqui o funcionamento do sistema. Bom, então com os testes nós conseguimos confirmar que o piezoeletrônico ele pode ser usado como transdutor, que frente a estresse mecânico resulta em um aumento de capacitância, que então é convertido em uma redução de frequência de oscilação, e que isso então pode ser usado para construir um acessório vestível que monitore o grau de movimentação no paciente afetado por doença reumática e, portanto, possa ser usado para realizar um diagnóstico confiável de forma não invasiva. Já quanto ao processamento de dados, foi possível então implementar com sucesso um frequencímetro, utilizando a SPT2, que armazenava seus dados em memória de alta capacidade, sendo que todos os blocos funcionais puderam ser integrados em uma única PCB. Bom, com isso eu encerro minha apresentação e deixo aqui as fontes que eu usei como referências.